A volta elétrica de hoje, parceiro, é em família. E quando eu digo em família, é família mesmo. 5 ocupantes, mala lotada, criança, avó e aquela pergunta clássica antes de sair de casa. Tem certeza que dá? Saímos de São Luís do Maranhão rumo a Tianguá, no Ceará. Cerca de 1.300 quilômetros ida e volta. No melhor estilo, vamos que dá. No carro, eu, minha esposa, meus 2 filhos e minha mãe. No porta-mala, tudo, meu irmão. Absolutamente tudo. Saí das 5 da manhã, trip A e trip B zeradas, modo eco, regeneração standard e 100% de bateria. Na multimídia limpamos tempo de condução, velocidade média e consumo. Naquele momento o consumo médio inicial do carro era de 15,1 kWh para cada 100 km. Sol nascendo no Campo de Peris, velocidade média de 110 km por hora, temperatura ambiente de 27 graus, parada estratégica para aquela foto que prova. Sim, estamos sim viajando de carro elétrico. Primeira dica para os eletrificados de plantão: saia cedo. Sol ameno, bateria mais feliz e menos estresse. A temperatura ideal de funcionamento da bateria de um carro elétrico é de 27 a 28 graus Celsius. Então aproveite, saia cedinho e rode mais. Passamos pela fazendinha com 77% de carga. As crianças dormindo, bateria sobrando, decisão óbvia. Seguimos direto. Destino Barreirinhas. O primeiro trecho era de 258 km. Chegamos em Barreirinhas às 7 horas e 52 minutos com 16% de carga. A gente já está aqui na melhor estrutura de eletropostos do Maranhão. Volts Eletropostos. Meu Yuan aqui, que recebe no máximo 90 kW, já está recebendo aqui a sua potência máxima. Afinal, aquele eletroposto ali, aquele bico é de 120 kW. E aqui ao lado, ó, onde eu estou indo agora, tem toda uma estrutura de supermercado, com cafeteria, lanchonete, local para almoço, para janta. Mas vai uma dica para quem gosta de viajar de 100% elétrico. Dentro do seu carro, sempre leve lanches. Então eu ando com um cooler, onde eu ponho refrigerante, eu ponho iogurte para as crianças, eu ponho o Pro, né, aquelas whey. Minha esposa traz bolo, né? A gente traz lanche. Por quê? Se porventura você precisar parar em algum eletroposto que não te dê esse conforto, essa estrutura de lanchonete, você tem como comer dentro do carro enquanto você carrega. Agora, por exemplo, eu estou descendo para me alimentar aqui, mas eles preferiram ficar no carro. Tá passando lá a série que eles gostam na Netflix, na multimídia, tem comida dentro do carro, meus filhos, minha esposa, minha mãe, tá todo mundo lá dentro, de boa, confortável e se alimentando. Próxima parada, que é no eletroposto em Parnaíba, eu sei que a Volts Eletroposto colocou um eletroposto num posto um posto gigante que eles estão construindo. Mas eu não sei ainda se a estrutura de restaurante já está pronta. Mesmo que não esteja, eu estarei bem servido. Eu só precisaria de 2 cargas, tá? Para fazer essa viagem de 700 km. Eu poderia até ir direto daqui para o Tianguá, no Ceará. Mas como eu vou subir a serra e tem eletroposto, tem redundância nesse trajeto, eu não vou arriscar. No meio do caminho, vou parar em Parnaíba, vou dar mais uma carga e sigo viagem. Vamos com a gente nessa volta elétrica. Enquanto a família curtia o ar-condicionado, Wi-Fi e café, o carrinho a pilha fazia parte dele. Foram 59 minutos de recarga a um custo de R$ 105,99. Seguimos viagem passando por Paulinho Neves, atravessando uma das estradas mais lindas do Brasil, cortando literalmente os lençóis maranhenses. Parnaíba, Piauí, meio-dia, chegamos com 44%. Posto Energy em Parnaíba. Eu já parei por aqui, se liguem só no tamanho da estrutura desse posto, mas ainda não está cheio, os restaurantes ainda não chegaram. Estrutura tem, em breve estará pronta. E o que é mais legal? Antes de tudo, do restante da estrutura toda pronta, a gente já tem o que? Eletroposto da Volts funcionando. Eletroposto de 90 kW. Nesse exato momento, meu carrinho a pilha está recebendo 86 kW por hora. Bom demais, né? Mas aqui vem aquela dica que eu estava falando. Isopor, lanche dentro do carro. Enquanto eu vou dar essa carga, a gente já está comendo, são meio-dia. Então a gente está fazendo um lanche. E a gente deve chegar ao nosso destino por volta das 2 da tarde, 3 da tarde. E aí a gente faz um almoço. E aí, só esclarecendo para vocês, tá? A programação do ABRP
mostrava que são 310 quilômetros de onde estávamos em Barreirinhas até Tianguá. Só que é uma subida de serra. Até seria possível fazer esse trajeto direto no meu Yuan, que tem autonomia para isso. Mas para que arriscar se tem um eletroposto no caminho? De fato, eu tive que entrar 7 quilômetros para poder vir até esse eletroposto, carregar, e vou voltar esses 7 quilômetros para poder subir até o Tianguá. Mas não tinha por que eu arriscar. Estou com a família completa. Eu sei que aqui, além desse eletroposto da Volts, tem vários outros eletropostos de outras empresas aqui em Parnaíba. Então, por segurança, sempre façam isso. Agora não preciso nem dar 100% de carga. Eu vou até 80%, que é ali o tempo da carga mais rápida, e sigo viagem. Foram 26 minutos e 46 segundos de carga, custo de R$ 54,21. Saímos de lá com 90%. Não precisava de 100%, aqui a gente já pensa como elétrico. Agora a toada muda, 120 a 130 km por hora. E aqui começa o cenário mais crítico da autonomia. Calor alto, pé pesado, carro carregado e serra pela frente. O Waze previa 9 horas de viagem em um carro a combustão, um carro comum sem paradas. Mas tem um detalhe que pouca gente fala: torque instantâneo. Carro elétrico faz ultrapassagens rápidas e tem retomadas seguras de velocidade. A subida de serra foi suave, deu até tempo de apreciar a vista. Chegamos ao destino com 101 km rodados, 17% de bateria, às 14 horas e 43 minutos, o mesmo tempo que um carro a combustão faria, só que com mais conforto e bem menos custo. E aí, você teria coragem de fazer essa viagem de elétrico? Deixe nos comentários. Estamos em um resort na Serra do Ibiapaba, no Ceará. Clima perfeito, vista surreal. E agora vem a parte favorita do usuário de carro elétrico. Você já conhece a tomada marota? O hotel disponibiliza uma tomada que vai direto para o disjuntor. Eu coloquei ali um protetor de corrente. Aqui está o meu carregador da GreenV. Como é uma tomada já específica, que já é utilizada para carro elétrico, eu regulei a minha amperagem para 16 ampere, tá? Se fosse uma tomada 10 ampere, eu colocava ela aqui para 8 ampere. Tá aqui carregando. Essa tomada eles colocam aqui ao lado da recepção, ó, já para quem quiser utilizar. E vamos lá. Aqui eu estou recebendo 2,7 kW. Estou com 16% e uma previsão de 18 horas para uma carga completa. Bom, eu vou passar aqui 4 diárias, então certamente sairei com 100% de bateria. A gente passa a vida trabalhando, planejando, pagando contas, correndo contra o tempo. Mas um dia você entende que o que mais vale mesmo não é o que você conquista com o dinheiro, é o que você vive ao lado de quem você ama. A Serra da Ibiapaba nos recebeu com um clima que acalma a alma. Mesmo em pleno verão, o vento fresco, o silêncio da serra e aquela vista infinita fazem o tempo desacelerar. Aqui em Tianguá, a gente acordava todos os dias com a natureza viva ao redor. Macaquinhos vinham da floresta até a sacada do nosso chalé, curiosos, livres, brincando. E os olhos dos meus filhos brilhavam como se aquilo fosse um sonho. E talvez fosse mesmo. Teve meu filho encarando o medo e se superando na tirolesa, voando no meio da serra, rindo alto, sentindo-se invencível. Teve peixes nadando em lagos transparentes, tecidos de águas cristalinas, daqueles que fazem a gente esquecer do mundo lá fora. Teve surpresa, teve arrepio, teve uma cobra de verdade enrolada com calma no pescoço de uma mulher, sendo apresentada pra gente sem medo, ensinando o respeito pela natureza e não pânico. Teve araras, teve animais silvestres ao redor do café da manhã, olhando pra gente como se dissesse: vocês estão visitando a nossa casa. Teve eu e meu filho brincando na piscina, sem celular, sem pressa, sorriso solto e presença. Isso que tanto tem faltado nos dias de hoje. Teve almoço com vista pra serra, comida maravilhosa, vento no rosto e os macaquinhos se aproximando curiosos, tentando pegar a comida do nosso prato enquanto a gente ria da situação. Teve aquele tipo de momento que não cabe em foto, só cabe na memória. E teve também a consciência tranquila. Chegar nesse resort, carregar o carro até 100% sem custo na famosa tomada marota e saber que dali sairíamos para explorar ainda mais. Fomos até Ubajara, cidade vizinha.
Rodamos cerca de 100 km, conhecemos uma gruta incrível, sentimos a força da terra, o silêncio que fala alto. Tudo isso rodando com a energia da tomada marota. Voltamos, recarregamos novamente sem custo e seguimos vivendo. É nesse ponto que tudo faz sentido. Quando você entende que economizar até R$25 mil por ano não é só sobre planilha, não é só sobre números, é sobre liberdade. Liberdade para dizer sim, liberdade para ir, liberdade para viver. Quando você escolhe economizar no que não é essencial, você abre espaço para investir naquilo que realmente importa. Porque momentos como esse não tem preço e viram eternos. Que a gente siga criando memórias, porque isso sim é riqueza de verdade. Saímos no dia seguinte às 8h10, com tanque cheio e cortesia da casa. Descida da serra simplesmente incrível. Rodamos 100 km gastando apenas 20% de bateria. Ou seja, se fosse só descida, dava para rodar 500 km fácil. Veja que nos primeiros 50% da bateria tinham sido 200 km rodados. Enquanto eu descia, percebi, não precisa entrar para Parnaíba. Dava para ir direto para Barreirinhas. Mais uma vez, cruzando os lençóis maranhenses, fica claro, a autonomia não é um número fixo. É pé, clima, peso, relevo, e com o tempo você aprende exatamente o que o seu carro entrega. Enquanto o carrinho a pilha carregava, a gente recarrega as energias no restaurante ao lado. O que eu trago de experiência muito legal dessa viagem? A gente retornou do Tianguá, na serra, lá no Ceará, e vocês perceberam que a gente rodou 200 quilômetros com 50% de bateria. O Yuan, para mim, apresenta um conjunto perfeito de desempenho. Um carro com esse porte, eu tô com a mala lotada, 5 ocupantes, pisando à vontade, sem me preocupar com o consumo de energia, afinal eu tenho redundância de eletropostos nesse trajeto. E ele rende muito bem, fez 14 kW para cada 100 km. Mas claro, oportuno observar, nós estávamos descendo a serra. Não é uma descida íngreme só de descida, a gente descia, subia, mas a maior parte era de descida. Isso nos proporcionou rodar 200 km com 50% de bateria. A outra metade do trajeto, percebam que a gente consumiu mais. Afinal de contas, já estava mais quente, agora são 1h da tarde, então a gente já veio rodando com a temperatura mais alta e outro tipo de relevo. Nós já não tínhamos a regeneração que a serra nos proporcionava. Mas mesmo assim, eu não precisei entrar em Parnaíba para fazer aquela carga estratégica que eu fiz na ida. Então assim, depois que você começa a rodar no seu carro, que você começa a fazer viagens curtas, você entende o seu pé, o desempenho do carro de acordo com a temperatura e com o relevo, você começa a sentir, saber o que exatamente seu carro vai conseguir fazer. Então quando eu cheguei no entroncamento em que eu tinha que descer para Parnaíba para colocar, para rodar mais 17 km e carregar lá, ou seguir direto para Barreirinhas, faltavam 180 km para eu seguir para Barreirinhas direto e eu tinha 64% de bateria. Então eu fiz os cálculos, eu já imagino sempre que meu carro faz pelo menos 300 km, né, com o meu modo de condução, ou seja, 60 km para cada 20%. Então, em dado momento, quando eu percebi que eu ainda tinha 80% de bateria e eu calculei a quilometragem que faltava eu rodar, eu percebi que dava para eu vir direto. E aí eu não tive medo, tive a segurança por confiar o meu carro, confiar no meu pé e no meu modo de condução. E eu vim embora e deu super certo. Chegamos aqui com 16, 17%. O carro iria bater mais de 350 km, né, de acordo com esse modo de condução. Eu acho que é uma quilometragem muito boa para uma SUV. E eu sempre digo, eu vou trazer isso aqui para vocês nesse vídeo. A BYD, ela não faz muita propaganda do Yuan, tá? E a minha leitura a respeito disso é a seguinte: o Yuan chegou a R$279 mil no Brasil. A BYD precisou diminuir o preço desse carro para ele ficar ali próximo do Song Plus, que é o híbrido que seria da mesma faixa de preço dele. Só que o mercado brasileiro tem muito mais aceitação para híbridos. E aí ela precisou baixar de 279 para 235 mil para igualar com o híbrido. E mesmo assim, não vende muitos, mas vocês vejam que a BYD não faz muita propaganda do Yuan aqui no Brasil. Eu pressuponho que a margem de lucro dela nesse SUV é muito pequena. Mas eu falo para vocês,
como um usuário de Yuan de 2 anos já dessa SUV, já com mais de 30 mil quilômetros rodados. É um carro com excelente custo-benefício, desempenho energético muito formidável, muito confortável, não estou cansado, já rodei quase 4 horas de viagem e vou rodar mais 3 até a minha casa e super conforto, é um carro que eu sempre indico. Quiserem ver mais vídeos como esse, a Volta Elétrica é o único canal aqui no YouTube que faz teste de autonomia rodando na estrada. Então no meu carro, quando eu rodo com minha família, eu trago para vocês aqui tudo que está acontecendo. Mas além disso, eu coloco todos os veículos 100% elétricos que tem no mercado brasileiro para rodar na estrada e mostrar o teste de autonomia real com ele rodando no sol, no vento, com meu pé carregando. Então sigam a gente, encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo que quer conhecer mais sobre o mundo da mobilidade. Se você ainda está em dúvida se um carro como esse coloca dinheiro no seu bolso, esse carro aqui coloca 25 mil reais por ano no meu bolso, em economia de combustível, manutenção e IPVA. E a Volta Elétrica desenvolveu uma ferramenta que chama Calculadora Conta na Tomada, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Ela te oportuniza em poucos minutos, em 3 minutos, com perguntas e respostas, você ter números e dados estatísticos baseados em dados reais de quem testa carro na estrada, de quem anda de carro elétrico há muitos anos, e ela te traz detalhadamente quanto que você vai consumir por mês, quanto que você vai consumir por ano, quanto que você vai economizar por mês, ano e nos próximos 5 anos. Quanto que esse valor da economia investido mês a mês, no investimento ali de baixíssimo risco, aquele CDBzinho do banco, quanto que ia te render? E tu vai te surpreender, esse carro aqui vai me render mais de 300 mil em 5 anos. Ele vai se pagar e vai sobrar dinheiro, beleza? O que eu vou fazer com a bateria dele, o que eu vou fazer com o carro, tão pouco importa, pois ele vai se pagar. Além disso, a calculadora ainda te diz quanto que você precisa investir para poder colocar uma usina solar na sua casa que vai alimentar o seu carro. De acordo com os seus dados, você vai dizer quanto que você gasta por mês, quanto que você roda, quanto que é o combustível na sua cidade, e ela automaticamente calcula. Inclusive o IPVA do seu estado está tudo parametrizado, independente de onde você mora no Brasil, a calculadora vai calcular para você. Não perca a oportunidade de fazer esse cálculo. Isso pode mudar a sua vida. Hoje eu estou vindo de resort, almoçando, comendo bem, com o dinheiro que eu economizo aqui, ó. Esse ano eu já levei a família toda para a Argentina e agora também estamos conhecemos esses dias essa belíssima serra no Ceará. E eu espero que vocês estejam gostando muito desse vídeo. Vamos até o final, porque eu vou te trazer o custo total da viagem, o total da quilometragem rodada, e você vai comigo até chegar em casa. Bora com a gente nessa Volta Elétrica. Foram 57 minutos de recarga e R$ 103,55 de custo. Mais à frente, uma parada estratégica. Milho na estrada e aquela jaca para minha sogra. Bago duro, claro. Conta aí nos comentários. O que você costuma levar de presente para sua sogra? Passamos pela fazendinha às 16 horas com 50% de bateria. Isso prova que dá para rodar 340 km à tarde, com carro pesado e uma média de 120 km por hora. Mas quem já é da Volta Elétrica sabe, a volta de Barreirinhas tem a ajuda dos ventos do litoral. E se você não sabe do que eu estou falando, os testes de autonomia estão aqui no canal. Vai lá e confira. Entrando em Upauançu com 35%. Essa parte da viagem já tem cheiro de casa. Chegamos na garagem às 17 horas e 48 minutos com 25% de bateria. Total rodado, 1.273 km. Total gasto em recargas, R$ 263,75. Na minha Hilux essa viagem custava R$ 1.200. Economia de quase R$ 1.000. E você, gastaria quanto para subir essa serra? O consumo médio acumulado foi de 13,6 kWh para cada 100 km. E vale lembrar, a grande economia do carro elétrico não está na estrada, tá galera? Está nos 95% da minha rotina rodando na cidade, muitas das vezes com a energia do sol. Agora, se no meio do caminho aparecer uma tomada marota, meu parceiro, agradece a Volta Elétrica e corre pro abraço. Já deixa o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima Volta Elétrica.